Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista. O Gazeta Entrevista é um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, produzida em nosso estado, obedecendo os rigorosos padrões de qualidade. Água mineral é Verágua, tá bom? Estou batendo um papo com o corregedor-geral do Detran, o tema é quente, a regulamentação da lei seca no Brasil, as mudanças com relação à fiscalização. E no bloco anterior, eu questionei aqui o corregedor-geral do Detran, doutor Fábio Ferreira, sobre os critérios que o agente de trânsito deve se basear, conforme o próprio Código de Trânsito Brasileiro, o próprio CONTRAN, para dizer se o cidadão estava embriagado ou não. Que critérios são esses, doutor Fábio? Bom, na verdade, a resolução ela fala da avaliação da capacidade psicomotora do condutor. Então, você vai ter que fazer algumas perguntas para o condutor, vai pedir para que ele avaliar, na verdade, o comportamento dessa pessoa. O modo que ela fala, como ela responde às questões. Então, os aspectos físicos, se ele está com uma veste suja, se está com os olhos avermelhados, tem algum exercício, se o hálito está etílico. andar em linha Na verdade, reta, se a pessoa não quiser fazer, ela não faz. aquele mesmo princípio que você já citou. Então, a pessoa não vai fazer, ela quiser ficar quieta. E, logicamente, a avaliação ela se dá desde o momento da abordagem. Então, quando o agente de trânsito já pede documentação, ele já vê a resposta, a forma como feita a resposta, o hálito se está etílico. Então, essas avaliações é que são feitas para poder preencher o relatório de verificação de embriaguez alcoólica que compõe hoje, obrigatoriamente, o auto de infração. Agora, falando do exame de sangue, quando é que é necessário fazer o exame de sangue? Bom, nós temos em todas as ações de fiscalização o bafômetro. Esse é o meio mais comum de se fazer o exame de alcoolemia. Porém, caso o cidadão não confie, por exemplo, naquele equipamento, ou não concorde com o resultado, como você bem frisou, ele pode ir ao delegado, solicitar que seja feita a coleta do seu sangue, para que seja feito o exame hematológico. Mas e para coletar o sangue não pode demorar e aquele índice de álcool no organismo não se desfazer? Exatamente, mas... É um direito cidadão. Sim, é o direito que ele tem. Ele vai até a delegacia e pede para que seja feita a coleta para que se analise o seu sangue. Agora, lógico, não adianta ele estar fazendo a fiscalização hoje à noite e amanhã de manhã, às 9 horas da manhã, ele vai ao laboratório fazer o exame de sangue. Tem que ser feito o mais rápido possível. Logicamente, essa prova vai ser Aí a autoridade policial anulada. deve determinar. Exatamente. Vamos às perguntas dos internautas, e são muitas. Por que não se adotam quebra-molas ao invés de radares nos locais onde há maiores incidências de acidentes? É a pergunta da Lívia Gomes. Por que não se adotam os quebra-molas ao invés dos radares? Bom, nós temos várias maneiras de fazer as intervenções de engenharia. Alguns casos é mais viável se colocar a lombada, inclusive nós voltamos com as lombadas, então todos os cidadãos podem observar que em vários locais nós colocamos sim a ondulação transversal, mas em determinados locais a ondulação transversal causa mais transtorno para o trânsito do que a lombada, tendo em vista a redução, às vezes excessiva, que se propõe naquele local. O senhor falou de ondulação transversal e lombada. Qual é a diferença das duas? Não, a ondulação transversal é o termo técnico da lombada. Né? Tá. Então, o senhor, da lombada com radar, o senhor queria... Não, aí tem a lombada eletrônica. Sim. Que é a lombada eletrônica, que a gente faz uma redução sem haver uma intervenção física na via. É o cidadão que tem que diminuir a velocidade. Exato, devido é justamente a pergunta que as pessoas estão fazendo. O Cariston Lima diz assim: olá, Alain, boa noite, gostaria de saber do corregedor por que os radares do centro da cidade, nos cruzamentos, marcam a velocidade máxima a 40 km por hora, tornando o trânsito lento e, em muitos casos, gerando um caos dos congestionamentos. Existe alguma possibilidade de alteração da velocidade desses radares? É a pergunta do Cariston Lima, que é a pergunta de muitas pessoas, doutor Fábio. Veja bem, os cruzamentos de 40 por hora é que a velocidade da via seria 40. Ceará, por exemplo, 50 por hora, os cruzamentos permanecerão a 50 por hora, certo, que é a velocidade da via. Então, quando o cruzamento tem uma velocidade permitida de 40 por hora, é porque foi feita a avaliação naquele local e determinou-se, não só por eu achar que deve se reduzir para 40, mas pela questão de segurança, tem que se colocar 40. Mas por exemplo, 50 por hora já não é uma velocidade lenta, tranquila, 40 já não é uma velocidade lenta demais? Se você for a grandes capitais, por exemplo, Curitiba. Curitiba você tem pistas de 3 faixas, 4 faixas e que é 60 km por hora. Então, a gente, leigo, né, dentro do carro, acha que 50, 40 por hora é uma velocidade que é extremamente reduzida.
Mas se você estiver na via, parado, esperando esse veículo passar, quando ele passa a 40 por hora, você vê o que ele poderia causar se caso, por exemplo, acertasse a tua perna, acertasse... Quer dizer, é uma velocidade... Não, a minha não, pelo amor de Deus. Não, estou falando da pessoa que está Hipoteticamente, tá certo. avaliando a questão da velocidade. E os engenheiros, eles não fazem essa avaliação de dentro do carro. Eles ficam na via fazendo a contagem dos carros e a velocidade que eles passam e quantos pedestres tem no local em conflito. A pergunta aqui do Clêndios Vilas Boas. Doutor Fábio, muito se fala das reclamações de multas dos radares. Vejo que os condutores, principalmente os que estão iniciando, deveriam passar por um processo mais rigoroso, que possa estar melhorando a conduta deles no trânsito de Rio Branco. Minha pergunta é a seguinte: por que o Detran Acre não mantém mais aqueles guardas nas ruas, observando os pontos estratégicos e os procedimentos dos condutores? Eu, por exemplo, tenho sérios problemas ao visitar minha agência do Banco do Brasil, na Via Chico Mendes, cheio de carros estacionados na entrada do banco, impossibilitando a entrada e saída de veículos. O Clêndios Vilas Boas, ele pede que o Detran continue ou volte a colocar agente de trânsito nos pontos estratégicos para, inclusive, educar o motorista, para ajudar na fluidez do trânsito. Falta essa fiscalização? Com certeza falta. Nosso número de agentes ainda é muito reduzido com relação ao número de infrações que são praticadas. Então, se nós tivéssemos aí, vamos supor, o triplo de agentes, com certeza a fiscalização ficaria muito melhor. Nós não podemos esquecer também, e aí nós temos aí a parceria com o município, né, para justamente tentar ajustar o órgão municipal de trânsito para que ele também faça a fiscalização, para que a gente possa aí aumentar o efetivo de fiscalização e realmente garantir essa viabilidade no uso da via que o Clêndios está falando aí, que realmente ele tem toda a razão. Tem que aumentar a fiscalização. Exatamente. Para educar o motorista. Se tiver gente na rua educando, melhora o fluxo. Uma pergunta aqui do Senildo Melo. Boa noite, Alain. Boa noite, Senildo. Pergunte ao corregedor se aquele radar instalado na estrada do aeroporto, próximo à Vila Custódio Freire, já está multando para valer ou está na fase de advertência? Eu já sei, Senildo, mas vou deixar o corregedor responder. Doutor, por favor. Bom, na verdade, o radar que foi instalado na BR, ele foi instalado pelo DENIT. Não é de responsabilidade do Detran? Não é de responsabilidade do Detran, desde junho do ano passado. Então já está multando? Então, desde junho do ano passado, ele já tem feito aí várias autuações e a gente também até foi surpreendido com alguns condutores chegando já com a notificação. Foi quando a gente ficou sabendo também que o radar estava fazendo a sua fiscalização naquele local. O Detran não sabia até então? Também não. E o cidadão, para fazer a sua defesa, o seu recurso contra a multa, exato. Ele vai fazer a quem? Ao DENIT. Então, como a autuação foi produzida pelo DENIT, não sei se você lembra, quando o Detran instalou aqueles radares na BR-364, no Belo Jardim, na Floresta, nós tivemos que cancelar várias autuações, porque o DENIT, no convênio, nós não entabulamos algumas regras do convênio e acabamos tendo que cancelar várias autuações. Então, um dos problemas justamente desse convênio foi justamente a questão da delegação de competência. E essa competência de fiscalização é do DENIT e os procedimentos administrativos de recurso, de indicação de condutor, isso tudo é feito através do DENIT. O Kennedy Araújo, poxa, nossa cidade vai virar um regime militar agora? Se prestarmos atenção, só tem radar na cidade? A Joyce Araújo faz a seguinte pergunta: gostaria de saber por que na Avenida Antônio da Rocha Viana só serão diminuídas 2 rotatórias, uma vez que há outra em frente ao horto florestal, né? De tráfego intenso. E se aquele absurdo próximo ao pronto-socorro, vindo da Rua da Caixa Econômica, onde duas mãos se imprensam quando abre o sinal, reduzindo em uma única mão, para só depois tornar-se 2 no sentido Isaura Parente Getúlio Vargas? Porque lembro que era somente por 6 meses para uma adaptação, e vemos que o caos já está aí há pelo menos 3 anos. É o questionamento da Joyce Araújo, que realmente aquilo é uma gambiarra, aquele negócio. Um questionamento perfeito. Infelizmente, nós não conseguimos ainda dar continuidade a todos os projetos que foram pensados na questão trânsito em Rio Branco, por várias questões. A questão mesmo do binário, que foi iniciado e não foi concluído até o momento, porque vislumbrou-se a ideia de ter que, em frente ao antigo Daiane, ou melhor, ao Daiane, né, teria que fazer uma área de acesso para a Via Nações Unidas, que é onde começa o binário. Então essa primeira obra teria que ser feita para poder o binário ter a continuidade desse projeto.
E também essa continuidade seguiria ali depois do pronto-socorro, que hoje ainda continua aí naquele sistema de que realmente há uma bifurcação e há um congestionamento naquele local. Com relação à rotatória, elas estão sendo reestruturadas, diminuído seu eixo, para que possibilite o maior fluxo de veículos, mas não ficou somente naquelas duas. Com certeza vai atingir também a rotatória que ela citou, que é em frente ao Horto Florestal. Mas essa que ela citou aqui, justamente É do Horto via Florestal. do Horto Florestal e a Exato. que vem da Caixa Econômica, onde duas mãos se imprensam quando abrem. Essa é do pronto-socorro. Que é do pronto-socorro. Exatamente. Que é do binário, que é do projeto do binário. Tem data para isso? Bom, como eu falei para você, nós necessitamos de infraestrutura. No caso, nós precisamos iniciar o binário, que inicia-se em frente ao Daiane, que ali vai ter que fazer uma obra de transposição de via, né, que você vai ter que sair da Nova Ceará e pegar nas Nações Unidas, então você vai ter que fazer um cruzamento semaforizado. Uma obra de infraestrutura também. Exatamente. Então essa infraestrutura é que está faltando para a gente poder dar seguimento a esse projeto. Anderson Gomes pergunta, gostaria de fazer a seguinte pergunta ao corregedor-geral do DETRAN, doutor Fábio Ferreira. Por que os instrutores de autoescolas foram proibidos de buscar os alunos em suas devidas residências, já que esse tipo de ação ajudava principalmente os trabalhadores? Pergunta do Anderson Gomes. Existe essa proibição? É pertinente a pergunta, porém, nós necessitamos de um maior controle nas aulas práticas. Então, muitas vezes, o translado do candidato até o local da prova era contado como sendo aula. E a gente não pode computar isso como aula. Então, ele vai ao CFC e de lá do CFC que começa a aula especificamente. Como são 50 minutos, ele tem que ter os 50 minutos de aula, né? Então, por isso, nós precisamos que ele vá até o CFC, até porque isso já é uma prévia de um outro controle de aula prática. Nós temos o controle hoje, que é uma ficha de controle, que é assinada pelo instrutor e pelo aluno no CFC, e que essa ficha de controle vai passar para um sistema informatizado com biometria. Mas é esquisito, era até bom o cidadão já sair dirigindo de casa, já pegando o trânsito. Não era melhor não, doutor? Não. O sistema ele é muito mais complicado, assim. Mas é ruim para o controle do DETRAN, para o controle do dono da autoescola e para o sistema de habilitação como um todo. Muito bem. Justamente por isso que foi adotada a questão de começar a prova no CFC. Para encerrar aqui as perguntas, o Francisco Lima diz o seguinte: boa noite, Alain. Gostaria de fazer a pergunta ao corregedor do DETRAN. Quando o DETRAN vai começar a cobrar as multas colhidas pelos radares que já estão funcionando na cidade? Pois fiquei sabendo através de terceiros que isso só será cobrado depois de algum tempo, depois que fossem instalados os radares. É exatamente a pergunta de muita gente. Neste momento, os radares não estão multando. Atualmente estão apenas em caráter de advertência. Então, até 7 de fevereiro... 7 de fevereiro começa a multar. Exatamente. Aí os registros, né, das pessoas que passarem acima do limite de velocidade sofrerão a sanção correspondente à velocidade que estava excedendo. Muito bem. Só para finalizar, produção, a última pergunta aqui do Sidney Barcelos. Doutor Fábio, tentei tirar a segunda via da minha CNH, pois a que eu tenho molhou e está rasgando. Fábio, não molhe sua CNH, o Sidney Barcelos. Fui informado na OCA que para isso eu teria que quitar uma multa que está em aberta. Entrei com recurso. Acho que algumas questões estão tratando com exagero. Só solicitei uma segunda via de um documento que está válido. Caso fosse uma renovação, eu concordaria que os débitos deveriam ser pagos. Acho que por essas e outras a população taxa o DETRAN como a indústria de arrecadação de verbas. E a atendente estava correta quando me exigiu a quitação de um débito para emissão da segunda via de um documento válido? É a pergunta do Sidney Barcelos. Sidney, não molhe seu documento. Pois não. Mas, de qualquer forma, a exigência é legal, prevista no Código de Trânsito, no artigo 159, parágrafo 8º. Tem lá que toda a emissão de uma nova cédula de habilitação, seja de renovação, seja de segunda via, deve estar quitados todos os débitos do prontuário do condutor. Então isso é uma exigência legal. Prevista no próprio Código de Trânsito. Doutor Fábio, infelizmente nosso tempo está estourado. Quero agradecer, bombou de perguntas na internet. Não deu tempo de fazer todas, mas eu agradeço você que participou conosco. Esses temas que envolvem a utilidade pública realmente trazem muita participação do público. Obrigado, doutor Fábio. Eu que agradeço e coloco à disposição novamente, caso precise, estamos aqui. Maravilha. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!